E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então finalmente a gente vai sair aqui do estúdio, vamos usar o nosso flash externo em externas e é interessante que a gente entenda que externa não significa apenas pegar e ir para um parque, para a rua. Uma externa, por exemplo, pode ser dentro de uma locação, tá? Então a gente vai aqui no curso trabalhar com essas duas possibilidades porque elas têm algumas particularidades, algumas diferenças que eu vou mostrar para vocês. E eu quero começar já falando um pouquinho sobre a questão de conceituação dessa ideia, tá? Eu gosto, pessoal, de nas minhas fotos com o flash externo, de a gente ter um bom equilíbrio entre a nossa luz ambiente e a nossa luz de flash. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o flash ele tem uma capacidade incrível de anular completamente a luz ambiente. É aquilo que eu mostrava aqui no estúdio para vocês. Não importa se eu estiver com as minhas luzes acesas, isso vocês têm que imaginar numa locação seria a mesma coisa, ou às vezes até num dia de sol a gente consegue anular muito a luz ambiente, a luz do sol, e a gente deixar a luz de flash como protagonista. Por que eu não sou fã desse tipo de fotografia? Porque eu acho bem importante, quando eu olho as fotos e quando alguém recebe as fotos, que a pessoa tenha uma sensação de conhecer a ambientação, de conhecer aquele lugar, de se sentir, olha, é exatamente aqui que eu estava, tá? Então, em função disso, eu vou querer sempre equilibrar muito bem a minha luz ambiente com a minha luz externa, tá? Como é que a gente faz isso, tá? A primeira coisa, pessoal, é a gente entender qual é a luz ambiente que a gente tem, tá? Então, é bem importante a gente fotometrar ali a nossa luz ambiente. Eu sempre recomendo que vocês façam, por exemplo, uma foto sem o flash. Então vocês vão lá, vocês vão fotometrar, vocês vão ver a questão qual diafragma que vocês querem utilizar, qual ISO que vocês vão utilizar. A velocidade, ela vai ser importante apenas para a construção da ambientação. Eu vou mostrar isso depois na nossa parte prática. E a partir daí, bom, eu já tenho a minha ambientação pronta, tá? Eu quero essa luz aqui na minha ambientação. E daí sim eu venho e eu introduzo o flash, que vai funcionar daí às vezes como luz principal, quando o flash estiver maior do que a luz ambiente, ou ele vai funcionar com uma luz de preenchimento, quando na verdade ele vir e ele pegar aqui a luz ambiente e os dois se fundirem e o flash funcionar apenas como uma ideia complementar ali que vai construir o meu sujeito, que vai dar uma luz de 45 graus e tudo mais, mas quando a luz do flash não se sobrepor à lluz ambiente, a gente vai dizer que a gente está trabalhando o flash como luz de preenchimento. Quando esse flash, por exemplo, vem e o sujeito fica aquele tipo de foto que o sujeito fica muito mais claro e a ambientação está ali um ponto de luz mais subexposto, você tem uma fotografia toda subexposta e o flash ali como sendo o protagonista, vocês têm o flash como uma luz principal. Como eu disse para vocês, não é o tipo de fotografia que eu gosto de fazer, mas por ser bem simples, na hora da prática eu vou mostrar esses 3 exemplos aqui para vocês. Ó, aqui o flash está funcionando como luz de preenchimento, aqui o flash está funcionando casando com a ambientação, aqui o flash é a luz principal, tá? Quero mostrar todas essas coisas aqui para vocês. A gente vai usar, para fazer essa aula, pessoal, a gente vai usar o Radioflash YN622C da Yongnuo. E vocês têm essas duas opções de kit aqui. Vocês podem ter apenas os dois iguaizinhos, que é uma solução que é um pouquinho mais barata. Então aqui a gente tem um rádio que ele é transmissor e ele é receptor. O que isso significa que não importa qual que está na câmera e qual que está no flash. Vocês têm que colocar apenas o grupo e o canal. Então, por exemplo, se vocês colocarem C1 e A, os dois já vão estar se comunicando perfeitamente e não tem muito mistério ali no que fazer em relação a isso. Eu só vou dar uma dica para vocês na hora de vocês colocarem na câmera, pessoal. Essa é uma dica que eu não vejo o pessoal dar por aí, tá? Vocês têm a opção de ou controlar o flash
somente pela câmera, lá no menu de configuração da câmera do flash, ou vocês podem, apertando o botão de canal, segurando esse botão de canal, quando estiver tudo conectado, vocês transferem o controle do flash não mais pela câmera, mas para o flash mesmo. Vocês vão poder fazer essas alterações no flash. Por que eu digo isso e por que é muito angustiante isso? Porque às vezes, não sabendo esse detalhe, vocês estão lá mexendo no flash, vocês vão fotometrar lá com a câmera, zera todas as configurações que vocês fizeram no flash, porque o que está mandando são as configurações da câmera. Então isso é muito importante, que vocês decidam primeiro onde vocês vão querer controlar, se vocês querem controlar isso na câmera ou se vocês querem controlar isso dentro ali do próprio flash, tá? E a gente tem a opção também, para quem adquiriu o kit com YN622C TX, tá? Que daí vai ser o transmissor, pessoal. O transmissor, ele é bem interessante porque vocês têm um menuzinho aqui para, por exemplo, fazer essa questão dos controles. Daí, essa ideia que eu disse para vocês anteriormente de definir ali qual que vai controlar, isso já não é importante, porque quando vocês têm o transmissor, todas as configurações do flash, vocês não vão fazer nem no flash e nem na câmera, vocês vão fazer diretamente aqui no transmissor, que eu acho que é a forma mais simples de se trabalhar. O que é interessante? Para quem é interessante ter um transmissor, tá? Eu acho bem interessante ter um transmissor quando vocês vão trabalhar com mais de um flash ao mesmo tempo, tá? Eu, particularmente, estou falando César, tá? Dificilmente em uma externa eu vou estar trabalhando com mais de um flash, justamente por aquilo que eu expliquei ali no começo do vídeo, que dentro da minha fotografia eu gosto de ter a ambientação e o meu flash ele vai funcionar como uma luz de preenchimento ali para o meu sujeito da minha fotografia, para que ele fique da melhor maneira possível, para que ele fique iluminado com uma luz de 45 graus, ou se eu quero fazer uma luz de 45 picadinha, simulando ainda esse efeito do sol, que eu acho que é bem interessante a gente trabalhar às vezes. Eu vou mostrar alguns acessórios para vocês. Quando eu trabalho em externa, especialmente externa ao ar livre, eu acho bacana a gente deixar a luz mais picadinha, porque é como normalmente a gente vai enxergar alguém numa situação como essa, tá? Então, como eu trabalho apenas com uma fonte de luz nesse tipo de situação, normalmente eu não preciso usar o meu TX, tá? Quando que eu usaria o TX e para quem que eu recomendo isso? Se, por exemplo, vocês querem fazer o trabalho que vocês fazem é bastante de locação, e a locação ela simula muito um estúdio fotográfico. Aqui no estúdio fotográfico, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui com 3 fontes de luz. O que isso significa? Que se eu tiver um transmissor e eu quisesse fazer uma foto assim como tá, por exemplo, vou fazer a foto da thumbnail, é importante que eu tenha o controle das 3 luzes e daí aqui o meu rádio flash, por exemplo, ele pode controlar ali os três grupos A, B e C. Eu posso colocar um flash em cada um dos grupos e eu posso determinar a potência de cada um deles. Ou em externa, vocês querem fazer um tipo de foto que vocês vão ter uma luz principal na frente, vocês querem criar uma luz de recorte atrás, vocês colocam 2 flashes externos, também pode funcionar dessa forma, tá? Então, tudo depende da quantidade de flashes que vocês vão trabalhar. Eu não estou dizendo que aqui no curso eu não vou mostrar para vocês a gente trabalhando com 2 fontes de luz, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que o meu tipo de fotografia dificilmente vai ter em uma externa ao ar livre, por exemplo, mais de uma fonte de luz. Até porque vocês têm que pensar o seguinte, pessoal, sempre que vocês estão dispostos a trabalhar em externa, com flash externo e com flash externo fora da câmera, vocês precisam ter assistência de luz, vocês precisam ter alguém
que segure a luz, alguém que direcione a luz para vocês. É muito difícil vocês fazerem tudo isso sozinhos. Então vocês imaginem como é ruim se vocês têm duas fontes de luz para trabalhar, tá? Então, acho que tudo depende, obviamente, se vocês já estão bastante avançados e bastante melhor do que avançados, se vocês já estão bastante grandes, vocês podem contratar num ensaio, por exemplo, 2 assistentes de luz, beleza, 2, 3, 4 assistentes de luz, tu pode montar um estúdio ao ar livre, não há nenhum pecado e nenhum problema em fazer isso. Porém, na minha fotografia, eu tenho buscado cada vez mais a simplicidade, então eu prefiro sair de casa com apenas uma fonte de luz. E quando a gente faz externa, pessoal, eu vou recomendar 2 acessórios para vocês, tá? Eu gosto muito de trabalhar em externa com a sombrinha translúcida, não com a sombrinha rebatida, aquela que a gente trabalhou aqui dentro do estúdio. Qual a diferença entre elas, tá? O efeito de luz ele é muito parecido do efeito da sombrinha rebatida, até porque a gente tem o mesmo formato da fonte. Normalmente a gente vai trabalhar com o mesmo tamanho de fonte. Então, ambas as luzes vão ser bastante suaves. Porém, quando a gente tem a sombrinha difusora, pessoal, há mais vazamento de luz. Por isso que eu não uso ela dentro do estúdio, porque ela joga a luz para todos os lados. Porém, se vocês estão especialmente ao ar livre, não há nenhum problema que vaze luz para todos os lados, tá? Isso realmente não vai ser um problema. Normalmente a gente tem uma titiquinha a mais de potência quando a gente coloca essa sombrinha difusora. Ela me permite também eu chegar mais próximo da modelo para fazer essa... Porque vocês imaginem, a sombrinha rebatida, ela tem aquela guia, aquele pauzinho lá da sombrinha, e eu não posso colocar tão perto da pessoa, porque senão vai aparecer na minha foto essa guia da sombrinha, ou isso vai incomodar. Então a sombrinha difusora, ela é bem importante porque vocês podem chegar mais pertinho. Ela é melhor também, porque como vocês trabalham com ela picadinha, ela é melhor para resistir ao vento, pessoal. Acreditem, isso é muito importante. Quando vocês trabalham externa, é muito comum a sombrinha de vocês sair voando, tá? É bem importante, ou que vocês calcem bem, ou que vocês tenham um assistente segurando essa sombrinha. E a sombrinha difusora? Pelo posicionamento que a gente faz, ela voa menos. E isso é bem importante na externa, tá? E quando eu quero uma luz mais direcionada, e essa é a única diferença, tá? A gente concentra mais a luz e, portanto, a gente tem mais potência quando a gente usa um softbox, tá? Então, o softbox eu uso quando eu quero fazer fotos, por exemplo, quero fazer mais um plano médio, assim, mais próximo, daí eu consigo usar um softbox. Porém, o softbox ele é menor do que a minha sombrinha difusora, ou seja, eu tenho menos suavidade de luz. Portanto, eu prefiro também utilizar o softbox dentro do estúdio, porque o softbox é uma luz extremamente controlada. A gente vai fazer um curso de estúdio aqui no nosso curso aqui do Vimeo. Eu estou louco para fazer esse curso de estúdio, porque é muito mais fácil vocês entenderem os conceitos de, por exemplo, a gente usar o flash fora da câmera numa externa, se vocês entendem os modificadores de luz do estúdio, o trabalho que a gente faz dentro do estúdio. Porém, aí a gente vai precisar de mais teoria, mais tempo. Vamos começar logo em externa, que é o que vocês realmente estão precisando mais, e depois a gente vem para o estúdio. Outra vantagem da sombrinha difusora é que ela é um modificador de luz mais barato que temos hoje no mercado, ou seja, 40, 50 reais vocês compram já uma sombrinha. Eu recomendo um modelinho da Greika que é 101 centímetros. Greika é uma marca chinesa, ela é baratinha, e 101 centímetros, quanto maior for a fonte de luz, mais suave e mais bonito fica ali dentro de uma externa, tá legal? Bem, então pessoal, vamos parar de trololó aí e eu vou convidar vocês para a gente ir na nossa próxima aula. Vou convidar vocês para a gente ir para a rua aqui, a gente vai simplesmente
passar a porta aqui do estúdio. Vamos aqui, a gente tem um pátio aqui. Eu vou levar a Laís para esse pátio e a gente vai fazer algumas fotos em externa, eu passando essas dicas aí que eu dei para vocês, tá legal? Vamos lá então!